Galaxy Buds 2 Pro, o melhor TWS que eu já usei. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para poder fazer o review do Galaxy Buds 2 Pro. Demorei um pouquinho para poder fazer esse review, já tô com ele há algum tempo, mas eu queria usar. A verdade é que eu queria usar e entender um pouco mais de como ele se encaixa aqui no ecossistema, especialmente agora que eu voltei para o Android, eu tô usando um Galaxy Z Fold 4 como meu aparelho do dia a dia. E eu tenho bastante coisa legal para falar sobre o Galaxy Buds 2 Pro. Se você quiser comprar um, o link está aqui na descrição, assim como um link para todas as coisas importantes aqui do canal. Então dá uma olhada aí se você quiser comprar através desse link. Eu ganho uma pequena comissão, você não vai pagar nada mais por isso, mas isso me ajuda a manter a produção de conteúdo aqui no canal. Aproveita, se inscreve, dá um like, falo de vídeo de fone de ouvido, mas eu também falo de um monte de coisa aqui no canal, então se inscreve aí para poder me ajudar. Vamos lá, Galaxy Buds 2 Pro. Em termos de design, é praticamente a mesma coisa do Galaxy Buds Pro da primeira geração. Eu tô com essa versão roxa aqui, bonitinha pra caramba, inclusive, mas que o Bruno me emprestou, o Bruno do Escolha Segura, o Bruno Lagoela, me emprestou pra poder fazer esse review e, tipo, eu acho que eu não vou devolver pro Bruno, não. Se eu devolver, vai demorar ainda. Bruno, desculpa. Mas, enfim, é uma versão com a cor bonita e tal, mas também tem a cor preta, né, a cor padrão de fone de ouvido, e também a cor mais clara, acho que branco também, se eu não me engano. Todos eles são meio que emborrachado. É meio difícil passar pra vocês a textura disso aqui em vídeo, mas eu vou tentar fazer algumas imagens pra poder pegar. Enfim, ele tem uma textura meio emborrachada, tanto na case quanto nos fones de ouvido, o que é diferente do Buds de primeira geração, o Buds Pro de primeira geração, que ele era meio brilhante. Então assim, pode ser que ele até facilite o lance de ficar mais bem preso ao seu ouvido. Eu não tive problema com o Buds Pro de primeira geração, muito menos agora com o Buds 2 Pro, o Buds Pro de segunda geração, mas eu sei que não é pra todo mundo. Tem gente que tem algum certo problema de encaixe, de fit, né, de ter o fone perfeito no canal auditivo. Não tive problema com o primeiro, não tive problema com o segundo, pra mim continua sendo muito bom. E assim, pra fechar aqui o lance de design, né, pra fechar falando um pouco do design do fone de ouvido e da caixa, é uma caixa pequenininha, confortável pra poder levar no bolso da calça e tudo mais no dia a dia. Tem carregamento via USB-C e também tem carregamento wireless, o que pra mim é uma vantagem muito grande, porque eu tenho aqui no meu setup uma basezinha de carregamento sem fio, né, que eu posso deixar dois dispositivos carregando ao mesmo tempo. Então pra mim isso é uma funcionalidade muito legal e que eu dou muito valor em fone de ouvido atualmente. Enfim, gosto pra caramba disso, e em termos de design é isso. Os fones são muito leves, muito confortáveis para poder usar em atividade física, no dia a dia, trabalhando. Cara, é o fone que dá pra ficar com ele o dia todo. Aliás, o dia todo não, porque a bateria dele não é tão boa, eu vou falar disso já já, mas é o fone de ouvido que você pode usar aí o dia todo sem nenhum problema, sem nenhum tipo de eu vou sentir uma dorzinha no ouvido. Não, pra mim foi perfeito, o encaixe dele é muito bom, o isolamento mesmo sem o cancelamento de ruído ativo já funciona muito bem, então o funcionamento o cancelamento passivo, né, de ruído já é muito legal também. Então grandes acertos da Samsung, e eu acho que eles melhoraram o que o Buds Pro era, mas sem fazer muita firula, sabe? Então isso é sempre muito legal. Pra mim o Buds Pro já era muito bom mesmo em termos de encaixe e tal. O Buds 2 Pro melhorou. Eu achei que não dava pra ficar melhor, mas ficou melhor. Então, em termos de design e construção, é basicamente isso. Falando agora de bateria, talvez uma decepção, porque eles prometem 5 horas de reprodução contínua e a case dá 18 horas completas. Gostaria de ver a Samsung colocando aí a bateria que foi do Galaxy Buds, de primeira, Galaxy Buds, um antigão, que tinha 11 horas de reprodução contínua. Então assim, é um demérito, porém, cara, assim, eu gostaria que tivesse mais bateria. 5 horas de bateria é legal? Poxa, é legal, é muito bom, até porque ele carrega rapidinho e tudo mais. Mas eu gostaria que as cápsulas entregassem uma bateria maior, uma bateria superior. Se tivesse, sei lá, 7, 8 horas pra mim seria perfeito, é o mundo ideal. Mas 5 horas é uma marca boa. Não é a melhor pra mim, mas é uma marca muito boa. Não é um problema, mas talvez o ponto mais negativo do Buds Pro seja a bateria junto com o preço, que o preço também é muito alto, especialmente agora que a gente ainda não tem a versão 3, então o Buds 2 ainda tá muito caro. Mas, enfim, talvez esse é o maior problema do Buds 2 Pro pra mim, que é o tempo de bateria. Não é um problema real, mas pra mim acaba sendo um problema porque
comparativamente falando, a gente tem fones de ouvido que tem muito mais bateria. Inclusive, fones da própria Samsung tem mais bateria que ele. Enfim, é o meu ponto negativo na análise. Antes de falar do som e das tecnologias que a Samsung fez aqui nesse fone de ouvido, eu queria falar só sobre funcionalidades. E assim, ele tem o controle por toque, né? Você consegue operar tudo aqui, avançar, retroceder faixa e tudo mais com toque. E o grande ponto positivo é que você consegue mudar isso no aplicativo da Samsung. Então, se você tem um Samsung ou se você usa um Android, você pode instalar o aplicativo e personalizar ele do jeito que você quiser. Se você tem um iPhone, sinto muito, não dá pra fazer muita coisa com o aplicativo não. Enfim, você não consegue fazer muita coisa em termos de personalizar e tudo mais. Se você tem um Android, a experiência é tipo perfeita. Vai funcionar exatamente igual no iPhone, você consegue usar, parear e, enfim, ouvir ele no iPhone numa boa, em dispositivos Apple, tranquilamente. Mas o aplicativo te abre algumas funcionalidades que são muito interessantes. Eu acho que assim, se você tem um iPhone, AirPods, cara, assim, claro, tem fones de ouvido muito bons, com custo-benefício muito bom, mas se você quer funcionalidade, se você quer ter esses lances extras assim de um fone de ouvido, AirPods, meio que o ecossistema da Apple e, enfim, é isso. Agora, se você tem um Android, Galaxy Buds 2 Pro é tipo o melhor TWS que você consegue comprar hoje no mercado. E eu falo isso porque assim, ó, através do aplicativo você tem mudanças, por exemplo, na curva de equalização do fone de ouvido. Você consegue deixar ele com mais grave, com mais agudo, com, enfim, mais flat, por assim dizer. Mas além disso, você consegue ter funções extras. Por exemplo, você consegue alterar o que cada toque no fone de ouvido faz. Então, por exemplo, eu deixei play pause com um toque. 2 toques ele avança de um lado e retrocede do outro, então do lado direito ele avança, do lado esquerdo ele retrocede. Apertar e segurar ele muda entre os modos de ambiente, então cancelamento de ruído ligado, modo de som ambiente ou tudo desligado, né? As assistências desligadas. E ele tem um lance ainda de toque, é uma feature extra, não está 100% compatível, não está 100% pronta, por assim dizer, é o que eles chamam de Samsung Labs, mas se você der um toquinho atrás da orelha, ele aumenta e diminui o volume. Então você tem aí tipo meio que o controle total de funções usando o fone de ouvido. Eu acho isso sensacional porque, como eu falei, eu consigo avançar, retroceder música, aumentar e diminuir o volume, mudar entre som ambiente e tudo mais. Então assim, dá pra você configurar do jeito que você quiser. Ainda tem um lance que você consegue apertar e segurar e abrir direto o Spotify. Então você consegue personalizar isso também. E eu acho isso muito legal, porque a gente está falando de um acessório que meio que vai se integrar ao seu celular, ao seu smartphone. Então é muito bacana. E é o tipo de coisa que a gente só percebe usando depois de um tempo, né? Usar aqui 2, 3 dias, eu vou ter qualidade de som e tudo mais, mas eu não vou conseguir passar todas essas funções para vocês. Então, usando por mais tempo, você consegue aprofundar e entrar um pouco mais nesses detalhes que são muito legais. O microfone também é muito legal, a qualidade do microfone dele também é muito boa, eu gostei bastante. Essa aqui é a qualidade dos microfones do Galaxy Buds 2 Pro. É assim que as pessoas vão te ouvir se você gravar um vídeo usando esses fones de ouvido ou fazendo uma chamada ou qualquer outro aplicativo de reunião online. Bom, é assim o microfone do Galaxy Buds 2 Pro. Antes de falar de som, eu ainda quero falar sobre algumas coisas sobre esse fone de ouvido. Então ele tem IPX7, cara, você pode, sei lá, cair na piscina com esse fone de ouvido que não vai ter nenhum problema. IPX7 é muito legal, especialmente para quem faz atividade física usando fone de ouvido, porque o suor não vai atrapalhar. Então isso é muito legal. Tem áudio 360, eu não acho que a experiência com áudio 360 seja tão boa assim. É legal, obviamente, é muito bacana você ter essa possibilidade, mas pra mim não é o que faz vender um fone de ouvido, sabe? Enfim, é uma questão pessoal. Eu não sou tão fã assim do áudio 360, do áudio espacial. É legal, é uma feature bacana, mas pra mim não faz muito sentido. Enfim, não gosto de usar tanto, mas é muito bacana. Ele também tem ANC e o ANC dele funciona muito bem. O cancelamento de ruído ativo dele beira os headphones, então isso é muito legal, porque estamos falando de um fonezinho pequeno, portátil, compacto. Então, sei lá, se você viaja muito de avião, de ônibus e tudo mais e quer ter essa funcionalidade, quer ter essa feature, né, no seu fone de ouvido, cara, o Buds 2 Pro é excelente nessa funcionalidade. É um ANC muito bom, sem dar uma pressão muito grande nos ouvidos, sabe? Gostei demais do ANC, da performance do ANC, e é até meio perigoso para poder fazer atividade física ao ar livre, porque você meio que fica no seu mundinho ali, você não presta atenção em carro que tá vindo, bicicleta e tudo mais, então isso é meio problemático.
mas é um ANC muito bom, que eu gostei pra caramba. Talvez o melhor ANC em um TWS. Não testei o Apple AirPods 2 Pro, ou Pro 2, acho que é 2 Pro. Enfim, não testei o novo da Apple, mas o ANC do Samsung Buds 2 Pro é excelente. Gostei pra caramba. E agora a gente chega na parte de som. E assim, ó, a Samsung fez um belíssimo trabalho de tuning de tecnologias voltadas pro som, né? Para melhorar a qualidade de som. Eles estão trabalhando agora com áudio de 24 bits em troca de 16, que era da versão anterior. Particularmente isso não faz tanta diferença, assim, é mais importante você ter uma gravação, uma mídia de boa qualidade gravada do que um fone de ouvido que vai transmitir 24 bits ou 16 bits. Tanto que assim, em termos comparativos, o Galaxy Buds 2 Pro e o Galaxy Buds Pro de primeira geração, né, o Pro de primeira geração, são muito parecidos. Eu não consigo falar assim, nossa, o 2 Pro é muito melhor do que o Pro. Não é. E eu falo isso assim, com extrema tranquilidade em recomendar o Buds 2 Pro ou o Buds Pro, porque são fones de ouvido excelentes. Se você não quer gastar o que o Buds 2 Pro está sendo cobrado, vai no Buds Pro normal, o de primeira geração, que você não vai perder em nada, cara. Agora, claro, se você quer ter o melhor da tecnologia, se você quer ter o mais novo da Samsung, aí sim o Buds 2 Pro é o mais recomendado. Mas em termos de som, pra mim é a referência em TWS. E eu vou explicar por quê. Porque você consegue ter uma definição, uma claridade, um detalhamento de som muito, muito bons, assim. Beira ter, por exemplo, um fone de ouvido cabeado ligado em um DAC de boa qualidade, ou sei lá, beira headphones assim de boa qualidade. Gente, é um fone de ouvido que tipo tem 6 gramas de peso e ele consegue fazer um grave, ele consegue tocar muito bem. Grave é muito bom, escutar músicas com grave é muito bom, escutar músicas com um agudo mais destacado é muito bom também. Então assim, é um fonezinho que, cara, 6 gramas, sabe? E ele tem um grave que, tipo, é excelente. E ainda dá pra você ir lá no aplicativo, mexer um pouquinho e dar um pouquinho mais de grave. É excelente. O som que sai desses bichinhos aqui, meu Deus. Por isso que eu falei, por isso que eu iniciei esse vídeo falando que esses aqui são os melhores TWS do mercado. E em termos de som, é chover no molhado falar que é de boa qualidade, porque de fato é muito bom. A qualidade de som que a Samsung conseguiu colocar nesses fones de ouvido são excelentes. Tanto que eu estou usando há 2, 3 meses e dificilmente eu vou devolver para o Bruno, porque eu estou adorando esse fone de ouvido, cara. E se integra muito bem ao meu setup. Hoje eu estou usando o Windows, estou usando um Galaxy Z Fold 4. Tipo, é perfeito. A integração desse fone de ouvido com o ecossistema e a qualidade sonora que esse fone de ouvido te entrega, pra mim é perfeito. Agora, lembrando, se você quiser economizar, se você quiser gastar menos, vai no Buds Pro de primeira geração que você não vai perder nada em termos de som. O Buds Pro já era muito bom, em termos de features, de características, ficou melhor ainda. Mas, cara, assim, é muito fácil recomendar o Buds 2 Pro, porque é um fone de ouvido excelente. Então, assim, se você quiser comprar o seu Buds 2 Pro, tem link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Galaxy Buds 2 Pro